Lucas capítulo 2, versículo 8 diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dito. E todos que ouviram se maravilharam, e os pastores diziam: mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Senhor, obrigado pela tua palavra foi lida. Nos ensina através do teu Espírito Santo tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós não comemoramos Natal da maneira que o mundo comemora. Nós comemoramos da maneira correta, louvando e adorando o nosso Salvador. E nesse texto aqui nós vemos bem exatamente que os anjos adoraram o Senhor, o exército celestial, a multidão dos exércitos celestiais, diz versículo 13, louvando e adorando o Senhor. E também os pastores adoraram o Senhor. E lá em Mateus fala dos magos que levaram seu incenso, ouro e mirra para adorar o Senhor. Mas eu quero meditar com vocês essa noite que o Natal, irmãos, o Natal é a notícia mais gloriosa do mundo, que é o nascimento de Cristo. Ninguém está isento de falar que não conhece Cristo, porque o Natal fala de Cristo, o nascimento de Cristo. O mundo está catalogado antes de Cristo e depois de Cristo. Então as pessoas estão isentas de qualquer responsabilidade de Deus. A responsabilidade agora é do ser humano. Então a notícia mais gloriosa do mundo é o nascimento de Cristo. Nós comemoramos o nascimento de Cristo porque Ele veio para nos dar vida e vida eterna com Deus. Então essa primeira notícia da vinda do Senhor Jesus Cristo, quem trouxe foi um anjo. Está aqui no versículo 9 até o 11. O anjo que trouxe essa notícia exatamente da vinda do Senhor Jesus Cristo. Diz aqui a palavra de Deus no versículo 11: hoje vos nasceu o Salvador. Então nós sabemos que Cristo nasceu, viveu nesse mundo, morreu por nós. Não sabemos o dia, como já disse, não sabemos o dia, mas sabemos que Ele veio e que um dia Ele vai voltar também, porque Ele veio, Ele afundou a igreja aqui na terra no dia de Pentecostes, através do Espírito Santo, que tinha dito a profecia sobre esta pedra ficará a minha igreja. No dia de Pentecostes foi inaugurada a igreja aqui na terra, porque a igreja também é um projeto eterno de Deus, diz Efésios capítulo 3 lá, que agora pela morte, pela forte convicções do amor de Deus, né? E Deus trouxe a igreja agora para nós, que é um projeto eterno de Deus. Projeto eterno de Deus é a igreja do Senhor. Então nós vemos exatamente, nasceu o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por nós para nos salvar. Então a notícia maravilhosa que foi exatamente o cumprimento das profecias, porque tinha que se cumprir as profecias. E assim como se cumpriu a profecia da vinda do Senhor, também vai se cumprir na sua volta. As profecias se cumprem, irmãos, porque a Bíblia diz também que agora pela multiforme sabedoria de Deus, a igreja, Jesus fundou a igreja.
A igreja está nesse mundo, mas ele um dia falou assim que viria buscar a sua igreja. Ele é um noivo, nós somos a noiva. Então, para se cumprir a profecia, a primeira profecia você encontra em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Adão e Eva pecou, e Jesus, agora Deus lá, sacrificou para um cordeiro, e lá a Bíblia fala que Gênesis, que porém inimizade entre a mulher, e entre as duas sementes, semente da mulher, e você vai ver exatamente que tu ferirá a cabeça, e ele ferirá o seu calcanhar. Aí você encontra Isaías 9,6, foi dito que nesta noite, porque o menino nasceu, o filho nos deu, quer dizer, se cumpriu a profecia e tantas outras profecias. Miqueias capítulo 7, e tu, Belém Efrata, é a menorzinha, mas de ti virá o Redentor, e tantas outras passagens que se cumpriram na vida do Senhor. Então se cumpriram, e eu sempre falo, irmãos, Miqueias é o único livro da Bíblia Sagrada que só falta se cumprir uma profecia, uma única, e essa profecia no milênio. Todas já se cumpriram. Então é hora dos cristãos ficarem atentos. Ficarem atentos. E quando a gente olha essa questão aqui, irmãos, sobre essa questão do nascimento de Cristo, as pessoas comemoram muitas vezes uma festa por tradição. Existem as tradições que o mundo cria e que o comércio cria, e as pessoas são seduzidas pelas tradições e pelo comércio. É pecado dar presente? Não, é pecado. Não é pecado, mas nós temos que fazer a coisa da maneira certa, porque a Bíblia nos ensina a fazer a coisa da maneira certa. E de que maneira eu comemoro o Natal? Agradecendo ao Senhor pela salvação da minha vida, agradecendo ao Senhor pela vida que Ele tem me dado, agradecendo ao Senhor por Ele ter vindo e morrido em meu lugar, que é um dos principais propósitos de Deus. Jesus vir e morrer em nosso lugar. Então os destinatários da notícia são todos os povos. Versículo 10, olha aqui, ó. E o anjo disse: não tem mais, porque aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. O mundo todo comemora o Natal, o mundo todo. Mas os muçulmanos não comemoram, alguns, mas alguns também comemoram o Natal, o nascimento de Cristo, comemoram o nascimento de Maomé de uma maneira errada. Então os destinatários, todos os povos, todos aceitam a notícia, todos vivem através dessa notícia, porque queira ou não queira, irmãos, o mundo propaga o dia do Natal da maneira voluntária. Então o objeto da notícia, qual que é o objeto da notícia? Versículo 11, você vai encontrar aqui: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Agora eu quero me demorar com os irmãos aqui. Cristo Senhor. Adianta eu comemorar o Natal se eu não tenho Cristo como Senhor da minha vida? Adianta eu comemorar o Natal se eu não tenho Cristo como Senhor da minha vida? Não adianta, irmãos, porque Jesus quer e Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador, mas é o nosso Senhor. Nós temos que ter Jesus como o Senhor da nossa vida, porque Ele é Rei, e Rei reina. Rei manda, não pede ordem. Hoje no cristianismo moderno dá a impressão que Jesus tem que pedir ordem para as pessoas adorar Ele. Não, Ele manda, Ele ordena. Então o que nós aprendemos aqui, irmãos? Olha, o objeto da notícia é o Salvador, é o Senhor Jesus Cristo. Hoje nasceu Jesus. Todo mundo comemora o nascimento de Cristo. Só que as pessoas têm Jesus como Senhor. Tem pessoas, tem Jesus como seu Salvador. Eu já contei aqui, já cansei de ver, irmãos, de Natal, as famílias reunidas, aquela festa, aquela coisa toda. Daqui a pouco um começa a beber, o outro começa a beber, e daqui a pouco o pau quebra. Isso é comemorar Natal? Não, irmãos. Comemorar Natal é louvar, agradecer a Deus pelo que Deus tem feito em nosso favor. Louve a Deus, agradeça a Deus, Senhor, muito obrigado. Agora, é pecado eu fazer um banquete? Não, não é pecado. Se você tem condições, faça. Mas não esqueça que o banquete maior quem te deu foi Deus.
O banquete maior que a gente deu foi Deus. E esse banquete já veio Jesus para nos salvar. E o banquete garantiu para nós uma festa eterna nos céus, onde vamos viver eternamente com o Senhor. Irmãos, Jesus Cristo é o Salvador. A atualidade da notícia, nessa notícia atual. Naquele dia os anjos falaram, hoje Jesus nasceu, e hoje é uma notícia atual também. Jesus nasceu. Por isso que nós temos que comemorar o Natal, não com árvores, mas com a nossa fé em Cristo, com a nossa devoção, com a nossa gratidão em Cristo. Porque Jesus Cristo é o nosso Salvador e Ele merece ser adorado, irmãos. Merece ser glorificado. Quantos aniversários nós fazemos, agradecemos a Deus, e temos que orar, ter agradecimento pelo nosso aniversário. Mas agora imagine agradecer a Deus pelo nascimento do seu Filho amado. É muito importante isso. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, a grande dignidade do anunciado, Salvador, ungido de Deus. Versículo 11 aqui, olha: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, ungido do Senhor, ungido de Deus. Só Jesus Cristo é o ungido de Deus. O Cristo quer dizer, significa o ungido do Senhor. Então nós temos que agradecer a Deus, porque essa notícia é uma notícia que fala aos nossos corações. Agora, irmãos, os frutos sinceros dessa grande notícia. Agora nós vamos entrar nos frutos dessa notícia. O fruto da notícia, você sabe que toda árvore, ela produz bom fruto. A árvore que não produz fruto bom, automaticamente o agricultor ele corta, lança fora. Então a árvore tem que produzir bom fruto. Então os frutos sinceros dessa grande notícia. Versículo 15 aqui você vai encontrar aqui dizendo assim, olha, versículo 15: e aconteceu que ausentes deles os anjos para o céu, disseram os pastores aos outros: vamos pois até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Qual é o fruto dessa grande notícia? Uma fé sincera. Os pastores foram a Belém anunciar o que eles tinham recebido, visto e ouvido. A mesma coisa somos nós, irmãos. Qual é o fruto do seu culto hoje? Qual é o fruto da sua festa hoje? Exatamente é o que? Uma fé sincera. Assim como os pastores foram lá anunciar o que eles tinham visto e ouvido. Então a fé sincera do Senhor Jesus Cristo: Senhor, eu te louvo e te agradeço por mais esse ano de vida e por mais esse Natal que está comemorando, porque sabendo que o Senhor é o meu Deus, meu Senhor e o meu Salvador. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, agora o versículo 16: e foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. O que eu aprendo aqui, irmãos? A obediência imediata. Recebi a notícia, peguei a notícia, assimilei a notícia, agora vou praticar a notícia. Obediência imediata. E foram apressadamente os pastores. Muitas vezes nós cristãos, irmãos, comemoramos o Natal, mas não somos obedientes à notícia que devemos dar. Qual a notícia que o mundo recebe do Natal? Você liga nos noticiários da televisão, você vê lá o comércio, loja tal, tantas coisas. Não, é aquilo que Jesus fez em nossas vidas. Que Jesus fez em nossas vidas. Então a obediência imediata dos pastores aqui. E foram apressadamente dar a notícia. Eles foram, a Maria e José, o menino deitado na manjedoura, eles foram apressadamente. Nós encontramos o José, a Maria e o menino, só que estão numa manjedoura, porque a Bíblia fala em Mateus que não tinha lugar para eles. Não tinha lugar para Jesus num hotel naquela época, numa pensão. Não tinha, só tinha manjedoura numa estrebaria. Irmãos, segundo alguns dizem que a manjedoura ali era uma espécie de um coxo onde colocava a ração para os animais. Hoje, irmãos, não é diferente. As pessoas recebem a notícia do Natal, mas não tem lugar para Jesus. Tem lugar para a festa, mas para Jesus não tem.
As pessoas não dão lugar para Jesus, dão lugar para a festa. E quem é o dono da festa? No mundo todo hoje, é Jesus. Ele tem que ser adorado e glorificado. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Nesse versículo 16: a obediência e a certeza encontraram o que procuravam. A obediência e a certeza encontraram o que procuravam. Eles procuravam e encontraram. A mesma coisa as pessoas festejam, mas não procuram o Senhor. Por isso que não encontram o Senhor. O que Jesus falou? Buscar-me-eis, me achareis, quando buscar de todo o coração. As pessoas querem encontrar Jesus, mas sem buscar o Senhor de todo o coração. Eu posso festejar o Natal e não encontrar Jesus, não ter Jesus no meu coração, não ter Jesus como Senhor da minha vida. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Versículo 17 agora, diz assim: e vendo, divulgaram a palavra que do menino lhes fora dita. O que eu aprendo aqui, irmãos? Quando encontraram o menino, divulgaram a palavra que haviam ouvido. O que nós divulgamos no Natal? Mensagens que falam de Jesus. Mas será que nós estamos divulgando o que nós temos ouvido do Senhor? O que nós temos ouvido da palavra do Senhor? Para outras pessoas entenderem o que elas têm que fazer no Natal? Porque muitas pessoas não sabem, irmãos. É tradição, é costume. É tradição, é costume. E festeja de uma maneira. E falando nisso aí, o mundo tem muitas tradições e tem muitos costumes de festas. Aí nós falamos assim: é festa pagã. Por que é pagã? Porque as pessoas não são conscientes do que está fazendo e não têm noção do perigo que estão correndo. O que mais eu aprendo aqui agora nesse versículo 18? E todos que a ouviram se maravilharam do que os pastores diziam. O que eu aprendo aqui agora, irmão? Testemunho verdadeiro comove os corações. Natal fala de nascimento, testemunho verdadeiro. Jesus nasceu no meu coração, dá o testemunho de vida. Irmãos, eu fico preocupado com o Natal, sabe por quê? Quando a pessoa não é cristã e ela se converte, e ela cria aquele impacto contra a família, né? Porque você vai impactar mesmo as pessoas, e você vai dizer para a pessoa assim, ó, a pessoa assim: não, topa um copinho de vinho, não tem problema não, a cerveja não tem problema não. Aí o que você faz? Para mim tem problema sim. Mas você fazia isso porque você não pode fazer mais. Não é que eu não posso fazer, é que eu estou liberto disso. Agora eu cultuo um verdadeiro Deus. Eu não preciso dessas tradições. Porque Natal no mundo sem bebida alcoólica não é Natal. Não é Natal. Quantas pessoas receberam disciplina nas empresas e recebem até hoje por causa do dia de Natal? As pessoas trabalham de plantão, levam bebida alcoólica para dentro das empresas, são mandados até às vezes embora sem direito. Por quê? Não festejam da maneira correta, festejam da maneira errada. Tudo isso é falta do quê, irmãos? Do testemunho verdadeiro para comover os corações. Aqui, veja bem, todos que ouviram se maravilharam de que os pastores diziam, porque o testemunho era verdadeiro, era impactante. A mesma coisa somos nós, irmãos. Quando o nosso testemunho é verdadeiro, impactou as pessoas. Mas quando é um testemunho falso, mentiroso, se torna tradição. E aí a coisa complica. O que mais eu aprendo nesse versículo 18? Corações felizes com Cristo levam as boas novas a outras pessoas. Coração feliz com Cristo. Aqui esses pastores estavam felizes, o coração alegre, ardente. Então agora eles levaram as notícias a outras pessoas. Se nós não tivermos alegria no nosso coração para festejar Jesus, não cultuamos a Deus. Só cultua a Deus quem é grato, quem é alegre, quem tem alegria de ser cristão
a alegria de cultuar o Senhor. Então, como os corações felizes com Cristo levam as boas novas, falam de Jesus, falam o que esse dia representa para ele e o que esse dia representa para a história da humanidade, porque a humanidade vive antes e depois de Cristo. Agora o versículo 19, eu vejo que diz aqui: mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo em seu coração. O que eu aprendo aqui, irmãos? Quem recebe a boa notícia de Cristo, guarda em seu coração, guarda, faz como um depósito. Estava pensando nisso aqui, lembrei, tem uma palavra de Jesus, diz que a pérola de grande valor. A Bíblia fala que quando o homem encontrou aquela pérola, ele vendeu tudo que tinha para adquirir aquela pérola. Quando nós recebemos no nosso coração a notícia verdadeira de Jesus, nós desprendemos de tudo que nós temos para ficar com o Senhor. Aquele homem vendeu tudo que tinha para pegar a única pérola, e aquela pérola era pérola de valor. E é interessante que eu tive um sonho, e uma pessoa falou para mim assim: essa pérola pode ser você, essa pérola pode ser o Senhor na tua vida. Fiquei pensando assim, no sonho, né? No sonho, a pessoa conversando comigo. Essa pérola pode ser o Senhor na tua vida. Essa pérola pode ser você que comprou essa pérola, vendeu tudo para ficar com essa pérola. E é verdade, irmãos. Quando você encontra o Senhor, você se desprende de tudo para seguir o Senhor. É aquele impacto da conversão da igreja de Éfeso lá, que tinha o primeiro amor, que era um amor cheio de convicções. Mas você conta na igreja do Apocalipse, lá a primeira carta, Jesus cobrando dela que tinha abandonado o primeiro amor. A boa notícia traz o coração alegre, o coração cheio de gozo e alegria para cultuar e adorar o Senhor. Que mais eu aprendo aqui, irmãos, agora no versículo 20? E voltaram os pastores, glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Fruto da boa notícia gera pessoas agradecidas que louvam a Deus. Natal é dia de festa de louvor e gratidão a Deus. Hinos que falam do Senhor, que glorificam o Senhor, que exaltam o Senhor. Irmãos, nós temos que louvar e agradecer a Deus por Deus ter nos dado o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Porque sabe, irmãos, os pastores voltaram do seu campo glorificando e louvando a Deus. Por quê? Que tinham visto, ouvido e presenciaram a notícia que era verdadeira. Você também volta para sua casa hoje louvando e adorando o Senhor. Sente na mesa para você comer, se você vai comer, louvando e adorando o Senhor, porque Ele salvou a tua alma. Ele pagou o preço do pecado que você não podia pagar, mas Ele pagou lá na cruz do Calvário. Adore o Senhor, glorifique o nome do Senhor por isso. Mas, irmãos, quando eu vejo esse texto aqui, eu encontro em Lucas capítulo 2, do verso 26 ao 34, alguns títulos dados ao Senhor Jesus Cristo em seu nascimento. E o primeiro título se encontra no versículo 26, que diz assim, olha, versículo 26 aí: e foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo Senhor. Cristo, o ungido de Deus, foi revelado exatamente a Simeão, que ele não morreria sem ver o ungido de Deus. Você tem que louvar e agradecer a Deus no Natal. Por quê? Porque Jesus foi revelado a você. Isso chama-se iluminação. Nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo ilumina a nossa mente. Por isso que Paulo fala de alumiar a mente e o coração. Cristo, ungido de Deus, Ele é o ungido de Deus para iluminar a nossa mente. Ele toca na nossa mente, nosso coração. É por isso que Hebreus capítulo 9, o versículo 14, o escritor diz assim, ó: muito mais agora pelo Espírito eterno, o sangue de Jesus Cristo aplicado na nossa mente, purifica a nossa consciência para servirmos a um Deus vivo. Saímos das obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Servimos a um Deus vivo. Então Jesus Cristo é um ungido de Deus. Quem que você comemora?
o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o ungido de Deus. As demais pessoas que existem em festas que se comemoram não são ungidos de Deus. Você é um ungido de Deus. Você é uma ungida de Deus. Se você é cristão, Jesus Cristo veio como ungido de Deus para nos santificar e nos dar vida. Outra coisa, irmãos, que eu vejo aqui no versículo 30 agora, diz assim: pois já os meus olhos viram a tua salvação. A tua salvação, o meu Redentor. Quem que você comemora? Primeiro, o ungido de Deus, o teu Salvador. E agora a salvação, o teu Redentor. Aquele que te redimiu, que pagou o preço. Porque Paulo, escrevendo sobre esse assunto lá em Gálatas, dá a impressão que Paulo fala assim, que nós fomos tirados do mercado de escravo. Nós éramos escravos do pecado, mas agora o nosso Redentor, que nos redimiu, agora Ele nos deu vida. Tem um hino que fala assim: nosso Redentor foi preparar um lugar de beleza e esplendor, brevemente voltará para casa nos levar, nós, os salvos deste mundo enganador. A festa pode enganar, mas o dono da festa, que é comemorado, ele não engana ninguém não. Ele veio, viveu e morreu por nós, e um dia voltará para nos levar. Que mais eu vejo aqui agora, nesse versículo 32 agora? Presta atenção: luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Luz para iluminar as nações. Dia de Natal, Jesus Cristo brilha no mundo todo. Tem cidades aí, irmãos, que o que você vê é árvore com luz. Como se diz assim, Jesus veio iluminar as nações, trazer convicção, fé para as pessoas, não numa festa, mas naquele que deve ser festejado de maneira correta. Luz para iluminar as nações, verso 32, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Só que Israel não recebeu. E você acha que o mundo que não é cristão, verdadeiro, recebe Jesus também? Não, irmãos. Quem recebe Jesus Cristo é a igreja. Nós recebemos o Senhor Jesus Cristo e podemos festejar exatamente o Senhor Jesus Cristo. O que mais eu aprendo aqui nesse versículo 32? Cristo, a glória de Israel. Cristo, a glória da igreja. Mas não é a glória do mundo. Não, irmãos. É por isso que a igreja não pode perder a oportunidade de falar do Senhor e dizer que o Senhor é a nossa glória, que o Senhor é a glória da igreja, e que a igreja é a glória de Cristo aqui nesse mundo, porque Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Só que muitas igrejas hoje também já estão com presépio, tem nada contra isso, cada um faz o que quer, mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer ser o Senhor das nossas vidas, ser adorado de maneira correta. Ele quer exatamente iluminar nossa mente, o nosso coração, porque Ele é o nosso Redentor. Ele veio iluminar nossa mente e nosso coração. E o versículo 34 que diz assim, olha o versículo 34: e Simeão os abençoou e disse a Maria, a sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal e contraditado, alvo de contradição entre os povos. Você quer algo que seja mais contraditório do que o Natal festejado pela igreja e o Natal festejado pelo mundo? Como existe uma contradição? Nós agradecemos a Jesus que nasceu para nos salvar. O mundo agradece a Deus pela comida, pela bebida. Que contradição existe nessa festa? Mas a festa correta tem que ser festejada por nós cristãos, que fazemos exatamente, temos o direito, aliás, de comemorar essa festa. Eu sempre falo, o mundo pega carona nessa festa.
E nós cristãos muitas vezes deixando de festejar de maneira correta. O mundo pega carona, mas nós temos que agradecer a Deus. E aqui, irmãos, como diz o versículo 20, e voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como se havia dito. Então, um fruto da boa notícia já era pessoas agradecidas que louvam a Deus. Será que nós louvamos a Deus de coração, de alma, com os sentimentos voltados a essa data tão importante? Não sabemos se é dia 25, não sabemos, irmãos, mas sabemos que Ele veio, viveu, morreu por nós. Nós comemoramos a vinda dEle, não sabemos o dia. Não sabemos o dia, sabemos que tem uma data. E eu estava pensando nisso, falei assim como Deus nos deixou o corpo de Moisés, a sepultura de Moisés ser vista pelos judeus, se não existia uma procissão todo dia lá no túmulo de Moisés, né? Se não tinha uma procissão todo dia lá, também é o dia de nascimento de Cristo também. Os historiadores comentam, né? Uns 6 de janeiro, outros 15 de março, outros começo de abril. Não importa a data, o importante é que Jesus nasceu, viveu e morreu por você. Festeja o nascimento de Cristo como gratidão pela salvação da tua alma. É isso que nós temos que festejar, o Natal como gratidão do Senhor Deus, que nos deu seu Filho em favor da salvação das nossas almas. Agora uma pergunta para nós cristãos, irmãos: como festejamos o Natal? E por que festejamos? Como eu festejo e por que festejo? Eu festejo porque eu sou cristão. E por que festejo? Porque eu sou grato a Deus. Eu agradeço a Deus por Ele ter me dado seu Filho para morrer por mim e salvar minha alma. Ô irmãos, se não for isso, não existe um princípio natalino. Existe uma festa pagã. Não, mas eu festejo a Deus. Por quê? Porque Jesus nasceu, viveu e morreu por mim. E por que eu festejo? Porque o Senhor pagou o preço dos meus pecados, morreu na cruz do Calvário, salvou a minha alma, e Ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O dono da festa de hoje é aquele que está com a igreja todos os dias. Podemos festejar o Natal todos os dias? Sim, porque Jesus nasceu no nosso coração. Podemos festejar o Natal qualquer dia de Natal. E outra coisa, irmãos, o que fala o meu coração essa data? Quantos debates, nossa, no rádio, quanto debate, quantas coisas. Mas o que fala em meu coração essa data? Será que eu sou grato por esse dia hoje? Será que eu sou grato por essa festa? Será que eu sou grato realmente de coração por tudo que Deus tem feito em minha vida, irmãos? Natal, o nascimento de Cristo, é especial para nós cristãos. E que Cristo, irmãos, continue sendo o Senhor das nossas vidas, e venha ser o Senhor da história sempre em nossas vidas, e que o Natal nunca falte em nossas considerações por aquilo que Deus fez em favor das nossas vidas. Amém, irmãos?